Corinthians chegou à final do Paulistão depois de 5 anos, após a vitória por 2-1 sobre o Santos, sem Neymar, que ficou no banco de reservas lesionado. O Peixe terminou a partida com 9 jogadores em campo. Agora, o Timão, que volta as atenções para a Libertadores, espera pelo vencedor de Palmeiras e São Paulo. Neymar fica fora durante toda a partida e vê o Corinthians vencer o Santos mais uma vez no ano em Itaquera por 2-1. O Timão volta à final do Paulistão depois de 5 anos e vai decidir o título em casa. A gente não precisa também se colocar em posição de favorito ou não. A gente sabe que a gente teve a melhor campanha do campeonato, né? Mas a gente tem um plus muito grande que é jogar e decidir dentro de casa. Uma final que merecemos, não? Que o grupo merece, a comissão técnica merece. Rodrigo Garro! Aí deu o número da camisa dele, senhores! Fala galera, primeiro vídeo aí do canal Futegol. E hoje a gente vai estar vendo aí um corte do canal Jogo Aberto com Renata Fã e Ronaldão. Vamos ver que aqueles comentários aí sobre o Timão, sobre a classificação em cima do Santos. E agora só resta esperar entre Palmeiras e São Paulo para ver quem passa para pegar o Corinthians. Final do Paulistão. Vamos ver aí o que eles falaram. Sem mais enrolação, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você estar ajudando a gente, beleza? Então vamos embora pro vídeo. O Corinthians terminou bem diante do Santos. O que, menina? 2-1, resultado excelente. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista e agora, de camarote, espera ou pelo Palmeiras ou São Paulo. E o Neymar não jogou. Com ou sem Neymar? Meu Deus! Em Itaquera, a primeira de 2 decisões seguidas. Nas arquibancadas, uma dúvida. Com a derrota por 3-0 para o Barcelona, é melhor escolher a Libertadores ou o Paulista? Libertadores, pô. Campeão do Paulista. Ah, é a Libertadores, não tem como. Fiel dividida, mas quando o assunto é Neymar... Com um desconforto na coxa, o camisa 10 começou no banco. O Corinthians aproveitou e partiu para cima. Voltando de lesão, Martínez cruzou na cabeça do Yuri Alberto. E era só a prévia da jogada do gol. Dessa vez o levantamento veio da esquerda. Memphis achou o camisa 9 sozinho na segunda trave. 6º gol do artilheiro, 6ª assistência do holandês no ano. 1-0 Timão, logo aos 11 minutos. Para o Timão, numa jogada ensaiada. Do outro lado, o Peixe levou perigo só aos 36. Nesse passe do Guilherme pro Gabriel Bontempo, por pouco não saiu o empate. Até que no escanteio batido pelo Guilherme, Tiquinho Soares, livre, cabeceou e igualou tudo na arena. 1-1. Santa bola parada. Foi o 6º gol do Peixe desse tipo nos últimos 3 jogos. Já são 11 no ano. Eu tô dizendo, o Santos quer o gol de empate. Guilherme bate o escanteio, levantou na medida. Na volta pro segundo tempo, nada de Neymar em campo. Se um camisa 10 não entrava, era a vez de um ex-camisa 10 resolver. Garro cobrou bem a falta para a defesa do Brasão. E na sequência recebeu de Andileri para acertar um lindo chute de fora. Primeiro gol do argentino na temporada, 2-1 Corinthians. Poder encontrar essa sensação de novo. Poder encontrar essa sensação de novo, de fazer um gol, de colocar o Corinthians numa final, me dá muita satisfação e eu quero desfrutar. E lo quero disfrutar. O Santos ainda buscava, sem pontaria. No contra-ataque, o Timão quase matou o jogo na tabela do Memphis com o Bidon. Em mais uma escapada rápida, a torcida pediu a expulsão do Zé Ivaldo nessa falta dura sobre o Yuri. O árbitro deu amarelo.
Foi até o VAR e mudou de opinião. Santos com 10 em campo, para desespero do Gil. Esses clássicos desse jeito aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora para pitar jogo aqui. Porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz não expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta para o amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora. Tem que ter critério para pitar essa p. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá pitando o jogo certo. Logo após a pancada, Yuri por pouco não fez o terceiro na cabeçada venenosa. Só que logo depois foi substituído e preocupa. Meu pé acabou travando na grama ali na hora, comecei a chorar de desespero, mas glória a Deus que não seja nada sério, mas a gente vai fazer alguns exames, mas muito feliz pela vitória, pela entrega. Teve tempo até pra treta entre o zagueiro Gil, ex-Corinthians, e Memphis. Amarelo pros dois. Falando em cartão, mais um expulso. Escobar, por essa entrada no Martínez. Fato que só aumentou a festa corintiana. Fim de jogo, 2-1. 21º jogo de invencibilidade em Itaquera. 27 partidas com pelo menos 40 mil nas arquibancadas. Ontem foram 48 mil. É essa força dentro e fora de campo que faz com que a Fiel acredite, não só na dura missão de quarta, mas também no 31º título paulista. Sabíamos que não devíamos uma resposta para o torcedor. Sabíamos que devíamos uma resposta para o torcedor. Hoje todo o grupo fez um grande jogo. Estamos muito perto de um sonho. Depois de 6 anos, o Corinthians tem a oportunidade de ser campeão. No alvinegro praiano, Caixinha falou sobre Neymar. O jogador tem um desconforto. Se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Eu não penso na seleção brasileira, obviamente, como deve estar calculando. O jogador publicou nas redes sociais que sentiu um desconforto na última quinta. Até fez um teste ontem, mas sentiu de novo. Enquanto isso, os corintianos trataram de explicar a discussão no vestiário, que ocorreu entre Gustavo Henrique e Memphis no intervalo da derrota para o Barcelona. Discussão normal, de dois caras que queriam resolver a questão, a gente não vinha fazendo um bom primeiro tempo. Discussão normal de vestiário. Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, porque isso aí de quem quer ganhar, né? Mas, bom, alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. Águas passadas, portanto, foco total na quarta, precisando reverter uma desvantagem de 3 gols. Aliás, quem disse que não dá pra acreditar? Pra ser sincero, só quem não é corintiano de verdade não acredita. Ronaldo tá acreditando. Agora vamos pro Paulistão. Legal, né? Pro Corinthians, se o Neymar tivesse jogado, provavelmente teria outro impacto. Ele é o jogador decisivo até agora do Santos, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. Foi lá e bateu o Peixe por 2-1, Rony. É verdade. E quando o Neymar teve em campo também, foi 2-1 também pro Corinthians. Então a verdade é que o Neymar, ele sentiu contra o Bragantino. Eu estava vendo esse jogo e acompanhando o Santos também. E ele sente, ele põe a mão na perna, aí o Caixinha acaba mudando, tirando, ele já senta no banco, já coloca o gelo. Então, deve ter sido essa lesão. Mas aí ele foi pro Carnaval depois disso. Aí o gelo subiu, né? O gelo tava na perna, aí o gelo subiu, né? Mas aí é outra história. O gelo teve outra finalidade? Sim, aí o gelo serviu pra outra coisa. A torcida do Santos, claro, procura desculpas, e sem o Neymar era bem mais complicado. Todo mundo imaginava que ele estaria em campo, foi uma surpresa. Aí durante o jogo muitos também pensaram, ele vai entrar no segundo tempo. Na hora de aquecer ele não foi, ficou por ali e acabou não entrando mesmo no jogo. E o Santos sentiu a ausência do Neymar e não conseguiu reagir o suficiente para levar pelo menos para os pênaltis. E tá aí cobrindo aí, porque o próprio Soteldo não foi bem também, não jogou bem o Soteldo, desapareceu o Soteldo. E o lado do Santos, o Guilherme também não esteve bem. Acho que um pouco chamou o jogo ainda foi o Tiquinho lá que fez o gol. Agora, eles sentiram a falta e eles deveriam ter pelo menos, né, jogado um pouco mais. Eu esperava-se um pouco mais do Soteldo também.
E do Corinthians, com esse futebol apresentado, porque não foi um jogo vistoso, Rona, foi um jogo eficiente, na minha opinião, onde Yuri Alberto, tão criticado por alguns, impressionante, não é como pegam no pé do Yuri, mas um jogo decisivo que valia a vaga na final, lá esteve ele, e o Garro, que também não fez uma partida muito boa, mas na hora já tinha cobrado uma falta e na sequência faz o gol. Eles definiram o placar, Rona. Foi um jogo de paciência pro lado do Corinthians, né? Depois de uma derrota no meio da semana, aí você vem para um clássico. Clássico você tem que vencer, ainda mais numa situação como essa, que você passa para uma outra fase da competição. Mas a verdade é que você falou do Garro e do Yuri, são jogadores essenciais para o esquema tático do Corinthians hoje em dia, porque eles foram lá, fizeram o Brasão trabalhar e na hora certa, numa bola parada, uma jogada ensaiada pelo Ramon Dias, que ali teve a assinatura também do Ramon Dias, numa jogada ensaiada o Yuri chega e faz o gol. São jogadores que a torcida espera que, sempre num momento difícil como o Corinthians está passando, que se apresentem e façam gols. E quarta-feira a mesma coisa tem que acontecer. Esses dois jogadores entrosados e fazendo gol na arena. Miércoles, quarta-feira, já está pensando no jogo da Libertadores. E uma partida duríssima, mas acho que agora também tem que desfrutar um pouco desse resultado, Ronaldo. Eliminou o Santos. Mas o Neymar não jogou. Ótimo pro Corinthians, péssimo pro Peixe, que perdeu seu melhor jogador, aquele que vinha em evolução. E o Corinthians foi lá, fez o 2-1, tá classificado e hoje vai acompanhar bem de perto o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Nós vamos acompanhar. Porque então, quer dizer vamos que você quer o Palmeiras? Eu gostaria uma final para mexer com todas as estruturas, né? Doutor, vocês vão conseguir? Não sei, mas que você está com medo antes, tá? Pegar o com medo do São Paulo. Olha, uma tremedeira, dá uma olhada, ó. Goleiro, tranquilo, é só bater pênalti que o goleiro vai. É porque eles estão confiantes porque foi 3-1 o clássico. Não, porque eles estão torcendo pro Neymar ainda. O Neymar jogou contra o Corinthians, perdeu. Ficou no banco, perdeu. Agora vamos ver o Neymar como presidente do Santos, o que será, né? Porque daqui a pouco ele vai ser o presidente do Santos. Aí nós vamos ver como vai ser esse encontro. Mas na verdade que o Corinthians jogou para vencer e jogou muito bem. O Corinthians com a sua torcida, como colocou lá, só fiel joga junto, e é verdade mesmo, um time que foi abalado no meio de semana e ontem estava mais seguro. Teve uma reuniãozinha antes da partida, parece que funcionou, tem que ter, né? Entre a organizada e os jogadores, comissão técnica. A chegada também no vestiário, aquela aproximação, tem que ter. Porque o time que está pensando... Faz outra na quarta-feira, vale a pena. Eu acho que esse jogo na quarta-feira ele vai começar num dia e terminar no outro, porque o negócio vai ser bruto. Será? Será pros fortes. Será pros corintianos de verdade, pros fortes. Vai começar na quarta e vai terminar na quinta. E se Deus quiser, com um desfile ali na Radial Leste. Então você está considerando pênaltis? Eu estou considerando tudo, menina Renata. No futebol, né, doutor? A gente que esteve no gramado, a gente sabe que tudo pode acontecer. O doutor esteve no gramado. Futebol não tem... Ele caiu muitas vezes por causa do tamanho, né? A grama envolveu ele e tal. Mas ele... Né, ainda bem que ele só era médico, né? Não jogava. Era médico. Dá os meus tapinhas também. Também, né? Calma, Marco. Ulisses, de verdade, qual foi o grande trunfo, além da ausência do Neymar, para o Corinthians bater o Santos? Torcida corintiana. Torcida. O Corinthians é um time na Neoquímica Arena e o Corinthians é um outro time quando está fora da Neoquímica Arena. O Corinthians é um time praticamente imbatível na Neoquímica Arena, porque o torcedor são 44, 45, fala-se até 50 mil para a final, entendeu? Que ele apoia, que ele incentiva, que ele empurra o time, o jogador sabe o que está ali ao redor dele. Acho que fica mais atento, né, para jogar futebol, porque não é possível um time ter uma apresentação que não foi das maiores e melhores de ontem, não foi um grande jogo no primeiro tempo. Eu não vou aqui ficar passando pano, não foi, entendeu? Mas assim, o Corinthians conseguiu a sua classificação devido ao seu torcedor. Devido ao torcedor incentivar. Você diria que o Corinthians... fora tomou de 3 e não viu a cor da bola. Você diria que o Corinthians é um time caseiro? Caseiro, hoje é um time caseiro. É só você pegar o Corinthians e jogos fora. Ele se complica muito, é impressionante. E ele vai decidir o Paulistão em casa, independentemente do adversário. Mas só que o primeiro jogo é fora e às vezes o primeiro jogo define o campeonato. E embora com São Paulo e Palmeiras não foi assim, né? Porque o São Paulo venceu de 3-1 e depois tomou a virada do Palmeiras, né? Não, é verdade isso. Ninguém acreditava. E o Palmeiras foi lá e virou e foi campeão. Vai, Sgarbi. Você está muito pensativo, eu tenho medo. Isso aí é Ele está raciocinando, refletindo. Professora, ele está muxuncho. Melhor tá muxuncho do que cheiuncho. Cheiuncho e feliz da vida. Você está em depressão. Não, eu não tô. Sobre o jogo de ontem, você tá feliz se o time ganhou ontem. Mas vai ficar, não é por isso, Sobre o jogo de ontem, Rê. Pra mim, eu falo de um problema do Santos aqui há muito tempo. Para mim, o Santos tem bons jogadores do meio para frente.
na defesa tem que contratar. Não adianta. Eu tenho o Gil, que é um bom jogador, claro, ok. Cara, as laterais do Santos, por exemplo, é um problema seríssimo. Tem que contratar. Para mim é um fato, não tem mais o que discutir. Lógico que ontem sentiu a falta do Neymar e eu seria muito hipócrita aqui. Vamos me chamar de passapano, tá? Se eu chegasse aqui rasgando, porque ele foi no Carvalho e tal. Cara, se eu for jogador, classificasse meu time para uma semifinal, tivesse uma folga liberada pelo clube, eu também pegaria meu helicóptero. Você ia tomar porrada aqui no jogo aberto. E você ia tomar porrada aqui. Tá bom. Mas eu também pegaria meu... Ele não estava machucado na hora, cara. Ele sentiu a lesão na quinta-feira. Eu pegaria meu helicóptero também e iria para Sapucaí. Numa folga liberada com meus companheiros de clube. Isso é mesmo. Você é bem mais jovem que o Neymar, uns 10 anos a menos. Sgarbi. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, tá bom? Sgarbi, então, eu faria o mesmo, eu tô com você. E eu iria junto com você. Então me leva no seu helicóptero que você tem. No helicóptero é pra peso. Pra mim, o Corinthians, é isso que tem que acontecer com esses jogadores. Os jogadores apareceram ontem. O primeiro gol é um golaço do Corinthians. Garro cobra, Depay cobra... Quem fez o gol? Quem fez o gol? Mas é um golaço. É um jogada inicial do Ramon. Exato, mas é uma baita jogada. Esses caras têm que aparecer nesses jogos. Yuri, que é muito bom jogador, Depay, que é craque, o Gal, que é muito bom jogador. Esses caras têm que aparecer em jogos como esse e ontem foi assim. Apareceram. Se o Corinthians, Capelanes, quiser vencer o Campeonato Paulista, vai depender de Yuri, de Garro e Memphis. Claro que vai. E há uma dependência, porque esses jogadores são diferenciados. Agora, você assistiu o jogo ontem? Estava na Rádio Bandeirantes. O senhor também estava? Mas você assistiu o jogo? Sim. Porque falar que o Corinthians jogou bem, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade daquele negócio, velho. Jogou nada. Agora, se você tem duas formas de analisar o contexto aqui. A primeira, você quer jogar bem ou você quer classificar? O Corinthians classificou e jogou para classificar, ponto. Agora, não tá jogando aquele futebol primoroso. Se repetir a atuação no meio de semana, não classifica na Libertadores, que é jogo pro corintiano de verdade e tal. Vamos falar aqui, o time ainda tem as suas limitações táticas. Você vê ainda... Na sexta-feira você pediu pro Ramon Dias poupar o time para jogar na quarta-feira. Agora você tá falando isso aí? Ué, mas já... Você tá sendo incoerente ao máximo, Mas eu não tô sendo incoerente não, você irmão. Você tem que ter pelo menos uma coerência aqui quando você comenta. E outra coisa, você pediu o time reserva isso aí fica poupando aí, não é comigo não. Você tá falando que o time foi xoxo. O meu ponto de vista é o seguinte, quem acha que o Corinthians jogou bem taticamente, não está enxergando o Corinthians em campo. E aqui eu não vou ser resultadista. Eu acho que o trabalho do Ramon Dias não é positivo, não é bom. Acho que o Corinthians é um time tanto quanto desorganizado no campo de jogo. Mas classificou, bacana. E eu acho que o Luiz Castro seria melhor também dando uma sublinhada aqui. Mas o meu ponto de vista agora, projetando a sequência da temporada, o Ramon não tem que inventar moda. Ele achou o time. Finalmente ele achou o time. O Angeleri tem que ser lateral esquerdo, o Félix Torres ganhou a vaga de titular do André Ramalho, o Gustavo Henrique tomara que ganhe uma sequência como titular, porque o Gustavo Henrique é bom jogador, mas ele não consegue ter sequência, que é uma lesão atrás da outra. O meio-campo talvez tendo um pouco mais de contenção. O Ranieri, que fez uma partida interessante, o Martínez na correria. Eu acho que ele finalmente achou o time. Tem que parar de inventar só. Chico ainda não falou sobre o Corinthians e também sobre o Santos, Chico. Opa, eu acho que, bom, se o Corinthians virou um time caseiro... Home office. Gente, estamos falando de coisa boa, aqui. Se o Corinthians virou um time caseiro, já é um ponto positivo, porque recentemente nem ganhava em casa, né? Tomava 5 do Bahia, não conseguia fazer do ambiente a coisa... Ano retrasado até. Mas beleza, o Corinthians do Ramon realmente é muito forte em casa. Você perguntou pro Ulisses qual foi o trunfo. Eu acho que foi o Ranieri. E aí eu entro no acerto tático do Ramon. Porque o Ranieri, quando vi a escalação sem o Breno Bidon, você sabe que eu sou fã do Bidonzinho, eu reclamei, que eu pensei, sobrou pro moleque. Depois que eu vi na prática o que aconteceu, é fato. O Ranieri, ano passado, ele terminou o ano titular. Muito, o Ranieri, ele faz um primeiro volante, mas no segundo tempo, quando o Santos ameaçou uma reação, ele desce para terceiro zagueiro, cria um muro dentro da defesa e o Santos ficou batendo bola ali e não entrava. Até a bola aérea melhorou, porque aí o posicionamento melhora. E esse é o grande problema que o Ramon precisa corrigir. Não é jogador, porque todos falham. O Martínez falhou no gol, mas o Félix Torres também vacilou. Quando entra o Gustavo Henrique, quando entra o André Ramalho, qualquer jogador que entra falha defensivamente. Isso é sistema, isso é treinamento. E isso precisa ser corrigido. Agora tem boas notícias. O Angeleri, titular absoluto, esse modelo tá... Mas não joga Libertadores, viu, gente? É bom lembrar aí a torcida. Vai descansar pra final. Mas aí vai ter o Bidu, aí boiou. Mas essa ideia de proteger mais a zaga era necessária, era óbvio funcionou. No Corinthians. Não é? Ele tentou 3 zagueiros, não deu certo. Então o que você faz? Você coloca um volante que deixa mais confortável a situação do Gustavo e do Félix Torres. Então, pelo menos funcionou nessa partida. Bom, Everton Guimarães, qual foi o grande mérito do Corinthians na sua avaliação nessa partida contra o Santos? E além do Neymar, o que faltou para o Peixe poder ser um pouco mais incisivo e lutar pela classificação para a final, hein?
Então, Renata, vamos imaginar aqui que o Corinthians não estivesse contando com o Garro ou o Memphis. Com o Garro, principalmente, foi quem definiu o jogo. Se o Corinthians não tem, sentiria muito. O Neymar, simplesmente, não foi a campo. Principal jogador do Santos, referência. Então, olha o tamanho dessa perda para o Santos. Então, faltou o mérito, obviamente, de não desistir do jogo, né? E o Corinthians, principalmente na Arena, tem sido assim. Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos, mas de não desistir, buscar até o final. Né? Poderia ter complicado, né, se permanece o empate, mas foi lá no finalzinho, fez o gol e tal. Então, mérito de não desistir do jogo, apesar da instabilidade do Corinthians, mas convenhamos, né, não dá pra gente tirar a responsabilidade. Quer dizer, responsabilidade não, porque eu não analisei, eu não sou médico para analisar exame, não sou do departamento de fisiologia do Santos, então eu não sei. E outra coisa, você fala, não, mas pro carnaval ele foi, mas pro jogo ele não foi. Eu, sinceramente, não vejo relação, porque aqui o Hulk no carnaval estava se recuperando e o Neymar estava... Eu não vou entrar nesse mérito, a discussão não é essa. A discussão é se existiu o risco de ir pro jogo e não foi, fez uma falta tremenda e se estivesse em campo, talvez a coisa poderia ter sido diferente, porque o Santos jogou de igual para igual e quase chega à final, mas ainda não foi dessa vez. Então, mérito de não desistir do jogo do Corinthians, e o problema do Santos foi não ter o Neymar dentro de campo, que é uma grande referência, não só do Santos, mas do futebol brasileiro. Chico Garcia, de verdade, esse time, com a atuação que teve diante do Santos, para você consegue superar o Barcelona na quarta-feira? Está preparado para isso? O Corinthians em casa, nos últimos jogos, acho que esse ano, inclusive, sempre marcou 2 gols, pelo menos 2 gols. O grande problema está na defesa. Porque sofreu gols também, né? O Corinthians precisa fazer 2, pelo menos, sei lá. Se termina o intervalo 2-0 Corinthians, um cenário perfeito. Você tem um segundo tempo para fazer pelo menos um gol e levar para pênalti. E o Hugo é muito bom nas penalidades. Agora, o problema é a defesa. Sempre toma gol. Voltamos, sem defesas. Então é isso aí, galera. Esse foi o corte. E aí, o que vocês acharam? O Corinthians venceu e convenceu diante do Santos? Ou não? Apenas venceu? Deixa aí o comentário de vocês. Quero saber de cada um de vocês a opinião. Queria pedir também vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? É nóis, valeu e até o próximo.